Acho que diz que está unstable. Sejam bem-vindos de volta, ou ao contrário, eu é que tenho que ser bem-vindo de volta, não é? Bora ver se isto funciona. O culminar, o topo. Será que esta moeda passa mais depressa agora? Config loaded. Gamepad with camera controls. Então não devia ser PlayStation 4 controller? Esperem aí, fazer Alt F4. Onde é que estão as minhas opções de... Steam input? Oh, pera, enable Steam input for PlayStation controllers. Não percebo nada. Não percebo. Vou comer uma bolacha. Alguém quer uma bolacha? É das boas. Algumas funcionalidades deste comando não vão funcionar corretamente com o teu input ativado, incluindo vibrações avançadas, painel tátil e gatilhos adaptativos do comando sem fios DualSense. Comercial. Eu tenho que tirar o Steam input. Era ao contrário. Os shaders estão em construção. Para a melhor experiência, recomendamos que esperes que este processo seja concluído. Ok. Botão X, escolher. Botão círculo. Vamos esperar pelos sabres? Olha, realmente está muito mais rápido. Já estou aqui há 5 segundos e ainda está no 0%. Continuar. Novo jogo. Carregar jogo. No continuar. Botão X. Escolher. Botão círculo. Voltar. Realmente está resolvido. Continuar. Esse cara vai se peidar porque não tem sabres. Que versão instalaste? A versão da tua prima. Sei lá, mais recente. Aquela que dizia assim, resolve o Last of Us. Pode ser essa?
Sabres. Eu não sei como é que tu... Eu não sei como é que fazes shaders para sabres. Mas gosto. Onde é que está o meu telemóvel? É. Vamos ver o TikTok então. On sale on your wishlist. Sifu. Quando é que o Wolfie joga o Sifu? Isso era um jogo bom para ele fazer stream. Ora bem, fui ao Twitter. Parece que aqui alguém, mal chego, alguém está tipo, quero-me casar. E eu, uou. Alguém percebe este meme do Sonic? Por assim. Eu não percebo. Vou ver as respostas. Ah! Agora percebi porque ele estava a dizer contrário, eu estava tipo, se é lost, contrário é win. Mas não, neste caso. Neste caso é found. Tens razão, Toga, devia ter arranjado um Steam Deck. Olha, já roubei um meme. Vocês também roubam memes para o Telelé, para depois um dia partilharem e depois nunca partilham? É isso que eu faço. Eu penso sempre, um dia isto vai ser mesmo funny, mostrar.
Estou muito confuso. Qual foi o último jogo que vocês jogaram que vos fez chorar? Isto está totalmente... É totalmente a propósito deste. Oi? Oi? Encravou? A minha prima? Fui derrotado. Automata Route E. Qual é que é a Route E? Eu joguei esse jogo. Algumas funcionalidades deste comando não vão funcionar corretamente com o estilo ativado. O jogo foi com caralho, meu. Olha, os shaders já... Olha, estão a 2%. Deixa-me fazer uma coisa. Last of Us. Joga a história principal de The Last of Us. Aquele que no final é um autêntico bullet hell nos créditos. Esse é aquele que é suposto... Estás no online e consegues passar se as pessoas... Se outras pessoas também tiverem jogado o jogo. Caso contrário é impossível. Abort game. Merda do Last of Us. Menu. Ok, say the big picture. Olha, não fez nada aquilo. Bom update. Bom update de merda. Isto quer dizer que eu não posso acreditar no que está aqui escrito. Factory reset has been temporarily disabled. Pagaste por isso? Veio com a gráfica. Isto não deve ser só carregar. Se calhar tem que fazer cleanups e abrir em safe mode, fazer delete ao sistema todo. Raspar com um garfo mesmo na gráfica. E aí sim posso instalar estas gráficas. Até lá se calhar nem faz nada. Isto obviamente não fez nada, certo? Mas Toga, explica-me então o facto de ter feito literalmente nada.
Como é que eu leio... Como é que a descrição principal da... Tipo... Fixed issue só tem dois... Só tem 2 pontos. E um dos pontos... demos fixo ao Last of Us. No entanto, está exatamente igual. Quer dizer que isto não funcionou? Aposto que isto nem instalou. Só fez de conta. Mas não tem mal, meu. Vamos aqui ao Twitter. Andrew Tate. Ratatouille. Funny Mouse. But so much to think about, hustlers much watch. What? Estou confuso. What does that mean? Isso foi quando ele estava preso? Deve ter sido. Alguém sabe o que é um Kevin Gates? Oh, não quero saber, deixa lá. Olha o não, olha lá, está João. Images that could be album covers. Olha, eu gosto desta imagem. Gostava de partilhar este meme com alguém que gostasse. O jogo não ligou. Pera. O que é que o DLSS tem a ver com import de shaders ou whatever? Ou cache de shaders? Motorcyclists having a little kitten... Não, saving a little kitten on the road. Espera, porque é que estão 2 pessoas a correr? Estão a tentar salvar o gato, olha. Salva o Garfield, pá! O bicho parece-vos assustado? Nem sei. Sabem o que é que dizem sobre os... Sabem o que é que dizem sobre os gatos laranja, não é? Mas ele passou pelo gato? Viram ali o pixel? Ele passou por ele. How do you position your dick? Quantos de vocês são o A e quantos de vocês são o B? Opções, comando, visualização. Vamos ao DLSS. By the way, isto está way too high. Personalizado, nível de detalhe, nível de Ultra. de objetos dinâmicos. Ultra, ajusta a resolução e a prioridade. A, nem dá B. Espera aí. Deixa-me ver outra vez. Impacto no desempenho. GPU. Como é que não dá o B? Elevado processador, reduzido. Nível de detalhe, qualidade das texturas das Anisotrópico. Filtro das qualidade das sombras do ambiente. Resolução das iluminação com base na imagem. Liga resolução das sombras da luz. Pois está em Tuga, eu não vou reconhecer o DLSS.
nitidez das sombras produzidas, oclusão direcional, reflexos no espaço, precisão de qualidade, difusão sob superfície, profundidade de campo, resolução da incandescência, metade da resolução. Vai ter um nome muito estúpido. Desfocagem de movimento. Como é que não dá? GPU. Velocidade de render, nível de detalhe dos ambientes, alto. Ajusta a resolução e a prioridade de transmissão das texturas dos objetos dinâmicos. As texturas? Impacto no desempenho, qualidade de texturas de objetos dinâmicos, qualidade das texturas das personagens. Ultra. Ajusta a resolução e a prioridade de transmissão das texturas dos objetos. Qualidade de filtro das texturas. Anisotrópico 4x. Ajusta a qualidade das sombras do ambiente. Metade da resolução das iluminação combate. Nível de detalhe dos ambientes. Alto. Predefinição de gráficos. Pera. Personalizado. Memória de vídeo. Pera, VRAM. eu posso mexer aqui? VRAM. 99. Percentagem. 10.149. Predefinição de gráficos. Personalizado. Ajusta várias distância de renderização. Alto. Ajusta a distância máxima que a geometria 3D é desenhada. Impacto no desempenho. GPU. Impacto RAM. Reduzido processador. Elevado. Esquerda. O mini-jogo é a tentar descobrir o que é um DLSS em português. Escalamento de resolução. Espera, isso é outra coisa. Qualidade de texturas de objetos dinâmicos. Ultra. Ajusta a qualidade da geometria dos objetos do ambiente com base na distância. Isto é tudo texturas. Alto. Ajusta a resolução e a prioridade de transmissão das texturas. Distância de renderização. Alto. Ajusta a distância máxima que nível de detalhe das personagens. Qualidade de texturas de objetos. Qualidade das texturas das personagens. Ultra. Ajusta a resolução. Qualidade. Filtro das texturas. A qualidade das sombras do ambiente. Metade da resolução. Ajusta a resolução da amostragem das texturas com base na distância à questão dos. Porquê que as sombras estão na iluminação? Desempenho. GPU. Elevado VRAM. Reduzido processador. Reduzido. Esquerda. Direita. Alterar. Eu li luzes crónicas. Cónicas. Alto. Ajusta a resolução nitidez das sombras produzidas por luzes Mas não. cónicas. Resolução das sombras de luzes unidirecionais. Alto. Ajusta a resolução nitidez das Olha, tem ecrã dinâmico. no ecrã. Qualidade das sombras no espaço do ecrã. Alto. Ajusta a qualidade das sombras. Qualidade das sombras. Oclusão de ambiente. Oclusão direcional no espaço do ecrã. Ligado. Ajusta a qualidade da correção. Reflexos no espaço. Precisão dos reflexos. Distância dos reflexos no espaço do ecrã. 80. Intervalo. Espera, porquê que tem definições de sombras, Ligado. Ativa o mas na luz tem definições de sombras? qualidade das sombras no ecrã dinâmico. Desligado. Ativa ou desativa as informações das sombras adicionais geradas no espaço do ecrã e por qualidade. Óculos traçado em cone no espaço do ecrã. Ligado. Melhora a oclusão de ambiente. Reflexos no espaço do ecrã. Ligado. Refina. Distância dos qualidade dos reflexos das sombras das nuvens em tempo. Difusão sob superfície no espaço do ecrã. Qualidade de refração. Resolução. Profundidade de campo. Sequências cinematográficas e jogo. Ajusta a qualidade da refração em materiais translúcidos, que faz com que a luz pareça distorcida quando atravessa objetos como vidro ou água. Qualidade de desfocagem. Resolução da incandescência. Metade da resolução. Ajusta a resolução do efeito de desfocagem de movimento. Impacto no desempenho. GPU. Clarão na resolução da incandescência. Gráficos. Tecla de espaço. Funções ápticas. Tecla de espaço. Escolher. R maiúsculo. Repor predefinição. Legenda. Visualiza. Legenda. Eu quero ver o que é uma função áptica. Dispositivo de saída de gatilhos. Hispanic feedback. Intervalo. 0. A. Intensidade geral da vibração. Funções a. Visualização. Memória de vídeo. VRAM. Utilização de VRAM. Visualização. Dispositivo de vídeo. VRAM. GPU a usar com o jogo. Esquerda. Visualização. 2. Seleciona a GPU a usar com o jogo. V5. Direita. Alterar. Tecla de retrocesso. Voltar. Resolução de visualização. 1920 por 1000 e sincronização vertical. Limite de taxa de modo de escalamento. Predefinido. Ajusta a extensão da área visível do ecrã para garantir que o HUD fica posicionado corretamente. Qualidade. Nitidez. Bloqueado. Ajusta a qualidade. Podemos ajustar a carnificina. Desfocagem de movimento. 10. Intervalo. 0 a 10. Ajusta a campo de visão. 0. Escala. Modo de escalamento. Predefinido. Determina que tecnologia de escalamento gráfico é aplicada ao jogo. Seleciona. Mas é só em hardware compatível. Integrado. Predefinido. Visualização. Modo de escalamento. Predefinido. Determina que tecnologia de escalamento gráfico é aplicada ao jogo. Seleciona predefinição para usar o escalamento integrado do sistema operativo.
O escalamento com NVIDIA DLSS Super Resolution está disponível em Resolution? AMDFSR2 é um algoritmo de escalamento temporal. Cocken Ball Torture no Wikipedia. What do you mean? What does that mean? Memória de vídeo, modo de escalamento. Memória de vídeo VRAM. Escalamento gráfico é aplicado ao jogo. Falar em Cocken Balls. Escalamento integrado do sistema operativo. O escalamento com NVIDIA DLSS Super Resolution está disponível em hardware compatível. AMDFSR2 é um algoritmo de escalamento temporal. Eu não acredito que eles não contrataram. Qualquer GPU. Quando o modo de alto contraste está ativado, é aplicado o escalamento simples. Ai que cena. Esquerda, direita, alterar, tecla de retrocesso, voltar. Peraí. Estava a ver que ele estava a continuar a falar. Porquê que eles não... Porquê que eles não contrataram alguém? Olha aí os capas, pá. Ué, eu não percebo este meme. Vocês que são weebs. Esquerda, direita, alterar, tecla de retrocesso, voltar. Mas que foste à FNAC? Esquerda, direita, alterar. Este é o único que eu percebo. Voltar. Exato, Green e Yellow também percebo. Algo não, tens que falar português, meu. Estás a falar hieroglifos agora. Não se percebe nada do que tu dizes. Olha, que jogo é este? Ah, deve ser o... Esquerda, direita, alterar, tecla de retrocesso, voltar. E os shaders? Modo de escalamento, predefinido. 15%, meu. Ainda bem que fiz update. Já vens? Espaço, escolher, R maiúsculo. Tens tempo, Toga? Tecla de retrocesso, voltar. Eu hoje já não jogo isto. Vai ser só esperar pelos shaders. Se olhasse para esta imagem a sério, eu cagava no spam e nos cigaretes.
Tecla de espaço. Escolher. O que é que lhe aconteceu ao nariz, meu? Repor predefinições. Tecla de retrocesso. Voltar. Manda-me aí um meme. Pizza Tower? Eu quero muito jogar esse jogo. Que são esses? É o raio do... Acessibilidade. Controlos alternativos. Ampliação. Leitor da ecrã. Leitor da ecrã. Ok, já tirei o leitor de ecrã. Navegação e travessia. Cinetose. Isto agora é meme? Eu vi qualquer coisa desta gaja que eu não sei quem é. Que eu não sei quem é ninguém de jet set português, não faço a mínima. Mas era ela a dizer, primeira vez no metro. Foi isso que eu vi. Não sei se esse é o original. Mas ao que parece isto agora é um meme. Epá, nós cá não temos piada nenhuma, não é? Somos uma puta de uma seca do caralho. Foda-se. Caralho, foda-se. É Cristina Ferreira. Fascinating Key Puzzle. Vocês acham que é mesmo fascinating? Foi engraçado, dá para estar à espera no, sei lá, na loja de cidadão, assim. Faça alguma coisa. Jesus Christ. Não sei se o meu feed é muito engraçado hoje. Epá. Epá. Quem é que me está a foder o juízo? Oh, és tu. Deixa-me pôr este do outro lado. Que esta merda. Gato maconha. How is this a meme? That's just sad. Falar em coisas sad, apareceu uma menina. Recentemente uma notícia de uma menina qualquer que matou pessoas enquanto estava bêbada. E os vídeos de quando ela foi presa depois de matar duas pessoas é tipo ela a rir-se e a cantar e não sei o quê. I'm sorry, that's not funny. Há gente assim, infelizmente. Acho que ela foi. Provavelmente o que aconteceu foi. Saiu a sentença. Acho que passou um ano. Saiu a sentença e agora deve estar a passar as redes sociais todas. Porque
Porque ao que parece, ela deve ter tido 10, 11 anos. Acho que é tipo 11 anos de cadeia. Por apanhar a puta e matar duas pessoas. Yeah. Só temos de ter sorte de não apanhar pessoal assim, não é? Bro, eu sei há stuffs. Pokémon Mystery Dungeon made me cry a furry. What? É sério que houve pessoal a ficar furry por causa do Mystery Dungeon? Olha, este vídeo tem andado a correr desde hoje. Tipo, vi e ri-me, fiz like e agora está sempre a aparecer. Hidetaka Miyazaki was promoted to president of From Software at age 39, only 10 years after joining as a planner on Armored Core. Damn. Esta account tem piada? Tem que ser vocês a dizer que eu não estou a perceber. Ei! Aquela Shantae Link estava cool. Véi, como é que estão os shaders? 26%! Está quase, pessoal. Deixa eu ver aqui uma coisa. Jesus Christ, não sei. Olha, foi o Shazé que fez retweet. Muito bem.
Como é que são os ads no... Como é que funciona? Conta lá. São de lado tipo site, mas não. Eu no outro dia estava a ver um ad no Twitch de alguém e aparecia acima do chat. Não, desculpa, aparecia no centro, mas depois acima do chat fica a stream da pessoa. Damn. That is a cool wall combo. São só 30 segundos. Videogames be like. Saudades. Saudades de jogar videogames. But alas, it is what it is. Espera, havia vídeos que eu queria ver. Havia um vídeo qualquer que eu queria ver. Autistic? Who's really watching esports? Espera, isso eu queria ver, mas é mais no meu próprio tempo. How many rigid bodies can Unity support? That's a cool one. Cinco coisas que seu cachorro sabe sobre você e você nem desconfia. Querem ver isso? Eu também não. Slow reading can change your brain. 5 life hacks. Eu estava a ver isto. Playing Call of Duty, Isto é capaz de ser um bocado boring, não? and then I'm gonna go do all this other stuff Até para mim é. I gotta do or whatever. Versus League of Legends, people trend younger. The art style, the gameplay. League of Legends, trends younger. Toga, estás a ver? And despite League of Legends being a comparatively old game, as the Call of Duty series is also quite old, League of Legends maintains a much younger audience. It's super interesting, right? So you can kind of see that the audience on Call of Duty trends quite a bit older. And likewise, typically that reflects in income, right? So whereas with League of Legends, we saw that the spending power was actually kind of irregular. It's actually kind of similar for Call of Duty, where despite League of Legends having this younger audience, where you would think that they wouldn't have as much money, they actually have quite a bit of expendable income. With here we see like 26% plus 11%, so that's about thank you Adobe Cloud. That's 27% plus 11%, so there you got 37% or so, about 38%. O pessoal que joga League of Legends é rico. Que cena. Of people over 50,000. That's quite a bit. A lot of expendable income there. O Toga é rico? Porquê que o Toga não joga League of Legends? And again, about the same amount of people over 100,000 in this category. So a little bit more income than League of Legends, but not much more expendable income. Surprisingly, for the distribution of people that are as young as that, you would think that people would have quite a bit more income, but they don't. They're actually gamers that are within the Call of Duty like ecosystem are usually much more casual, play games a lot less in terms of hours per time put in, right? So I'm in the closet goblin demographic of gamer, like 100 hours plus a week / every single thing in my life is under threat when a new game comes out, or a Path of Exile League launches, or Dark and Darker gets a new playtest, any number of things. Versus like a Call of Duty gamer, they might spend an average of 6 to 10 hours, if that, maybe a week on gaming. Hardly even a part-time commitment.
just don't have the time, or they're calling Damn. games in and out type of thing. Great, that's cool. Como é que isto está? Está bom? Are the kind of Surgiram aí vídeos. Eu curto o título deste vídeo, diz assim: Who is really watching esports? Eu tenho a sensação que ninguém, não é? people coming from here and like what's Queria going ver a on. So resposta. on Modern Warfare 2, we actually see quite a bit of Twitch engagement at 367 million viewing hours. Now, if you go look at the amount of I'm sorry, above here at League of Legends. Sorry, this number is 1762 million. I was like, that feels like that feels like a low number, and it's 17. So it's actually this number, or whatever. It's 1.7 billion hours, not 1.7 billion. Because I was like, the 367 looks a little bit odd. So slight correction there. Esta diferença não é muito grande? Twitch has 367 million. Credo. 1.2 billion hours. That League of Legends puts up, so you can see that like on Twitch, it's not even close. Like I was saying before, Modern Warfare doesn't even come close. Likewise on YouTube, they have something somewhere north of 20 million engagements on and they actually have their main engagement actually for Modern Warfare is actually Instagram, and they have about 20 million engagements there versus 9 million engagements on League of Legends. So interestingly enough, Blizzard actually has more presence on Instagram than League of Legends does, despite the insane difference in player base. So that again shows a different demographic of gamer, right? Like the type of gamer that is on League of Legends doesn't tend to fall in on Instagram, maybe suggesting that Meta and Instagram are for more casual and older people, which makes sense, right? They tend to be so the younger audience tends to be more on Twitch, which we know to be the case because Twitch demographics trend to be much younger, and the audience that is on Modern Warfare 2 trends towards things like Instagram. Likewise, you'll see that the TikTok engagement on League of Legends is much higher. The TikTok engagement on Modern Warfare 2 is much lower. Really interesting. But let's look at an even older game, and let's look at CSGO. So Counter-Strike Global Offensive is a really, really hard game to get data on because there is no one place where it lives. Até jogo ninhas. Like Riot Games, where you can aggregate data from the League of Legends LCS or the Korean League or the European League. It is difficult to find one place where Counter-Strike lives. There are many different tournaments, and so I looked at Blast Premier, which is here, and I also looked at Gauls, who is one of the top Counter-Strike influencers, and we found some interesting stuff. So the age of people on Counter-Strike is surprisingly young. Now, I would have thought that on Counter-Strike, the vast majority of people would have been older because it is an ancient game. But Counter-Strike has managed to Deve ser só putos de 15 anos. a lot of younger audiences, which is really interesting. So if you're just listening here, 70. O Counter-Strike deve ser só clipes no TikTok, meu. Deadshots e o caralho. Of people are under the age of 29, with a full 46% being under the age of 24. If we go back to our League of Legends stats, that's comparable with League of Legends, with 45% being under exactly the same number being under 24, close to the same number, and about 45% being between age 25 and 29. So Counter-Strike is a really interesting distribution because on League of Legends, you are basically almost everyone that plays the game is under the age of 29. But with Counter-Strike, you're either very young or you're quite a bit older, right? So either you're really young and you're like, and that's like a weird thing. Like normally you don't see that in demographic data. You don't see a thing where both real young people and real old people both play something, because usually what happens is people that are the young people don't think that what the old people are doing is cool, and so they're like, I'm gonna go do something else. And I'm surprised that like the younger people aren't on like Valorant. I think they're there also, but it really surprises me that CSGO has such a young audience. Maybe somebody can explain
why that's the case, because I actually don't really understand that. Likewise, if we go to Gauls, the very popular Twitch streamer who is absolutely crushing it, we're going to see a really similar distribution of really young people, right? Over 70% of the audience trending, just under 70% of the audience trending under the age of 29. Very interesting. Likewise, one thing that's like really interesting between like an individual Twitch streamer and like a Premier League is that you'll see that like the income distribution here is largely young. We're looking at like greater than 70% of people being below 30K a year. But with Gauls in particular, almost his entire audience is below that number. Now, why would you think that is? I'll give you a second to think about it. Gauls is a Portuguese language streamer and lives in Brazil. So the Brazilian audience is also going to be lower income than, say, a Theater 1 country like the United States. So, despite... Imagina ser pobre. E aí? That they're very I love Brazilian audiences. I actually first got attached to them at CLG. We had a lot of Brazilian fans, and it was just so cool that they're just some of the most awesome, nicest people. So like, but they tried to lower income, so that would explain that. So look at the distribution though of genders. So we saw over 17% of the people that play League of Legends are female, but only 7% of CS:GO people are female, and 93% male. So this is actually a huge problem for CS:GO, and it is a problem that I think CS:GO 2, which was just recently announced, is going to run into. I think that CS:GO 2 is going to have problems onboarding a greater number of people than Valorant, because I think that the appeal for females to a game like CS:GO is just not there. Now, that's important because 50% of people in the world are female. So if you want to make something that is truly accessible... Is it really 50%? To everybody, you need to incorporate females into your game design, and that involves all kinds of different considerations that males maybe on average care less about. Things like art design, things like hero design, things like accessibility to things like how females look, right? Like a lot of girls don't want to play games with a bunch of people in bikini chainmail. There's a lot of different considerations for females that are not there for males. There's a lot of considerations for males that are not there for females, right? So CS:GO quite obviously caters to that large male demographic. Likewise, if we go back to Modern Warfare, it won't surprise you to see that 89% of people there are male and 11% of them there are female. So there is just a way less of a following of females to males ratio than there is on like a game like League of Legends. So this is like a super cool thing, right? Now, what about the engagement on a game like CS:GO? Well, we talked about age. It's really, really hard to get engagement data on CS:GO reliably as a picture of the entire industry, but most of the people that look at that use CS:GO, they seem to be using YouTube. Now, I had to do a lot of research outside of GIQ, it's pronounced geek, to get that information. But that seems to be the case that most people are consuming content for CS:GO on YouTube, and then obviously through individual streamers like Tarek or... Eu pensei que fosse TikTok, vou ser honesto. Right now, but as the time of this recording, but like people like Gauls, where there is a very popular following for CS:GO on Twitch. Likewise, even I would argue even more popular than Modern Warfare following, but not more popular than League of Legends. So most people are going to consume that either live on Twitch, they're going to consume it via VOD or... Eu estou fora desse mundo, meu. But there is also a notable Instagram é muito cringe. metric here for CS:GO as well, but not as many people use Instagram as they do on Modern Warfare. Modern Warfare dominated by Instagram. Super interesting, like pretty cool. So that's some data on some of the games we're going to look at today, but I also want to go over esports teams because this is one of the ones that really fascinates me, and there's been so many instances where I've been on a show or I've been on like a podcast or something, and nobody like knows about esports team demographics. It's really hard to figure out like who these people are, and one of the big reasons we're going to see is because the type of person that would be a follower of a certain esports team doesn't necessarily match up to the type of person that is the follower of another esports team. Eu queria o jogo. Esports teams today. That's going to be Team 100 Thieves and Team Liquid. If these videos are interesting to you, I might do more stuff like this later. But first, before we get into the actual esports stuff, that's right, it's time for the secret call out. 1915 is the time you post in the comments. Let me know you're still here.
and that you are a nerd interested in this kind of stuff, because we make really long videos. So I love when people post in the comment section. I can read that you're still here, that you saw the secret call. It makes me feel all kinds of good that people are actually here and they get something out of these videos. I appreciate you so much. Again, this is not a sponsored video. I don't take sponsors on this channel. I run a company called Novo, which is a brand agency and takes care of brands, so I don't need that kind of money or support or whatever. I just make these videos because I think they're interesting. Likewise, this is kind of a section for callouts and stuff. The only two things I really want to call out is, first, I want to call out Geek. Again, I'm not sponsored, but I just really appreciate them giving us the opportunity to they've given me a seat on this platform, and because they know I love data, and they're just like, you can do cool stuff with this. And also, of course, like brands that are listening to this channel, there's a lot of you that are looking for information on demographics. And again, I'm not paid for this, but I just think it's a really good platform for that. And I think if you're looking for that kind of information, the GIQ can really help you. Again, pronounced geek, but it's giq.com. So I'm just giving them a shout out for free. I just think that what they do is awesome. It's cool that they enabled me to make this kind of video, which was totally my idea. Secondly, I have a Patreon, patreon.com/DevinNash. This is not intended to farm your money. It's actually just a pure value proposition. I have over 90 videos on there that I've made completely custom, over 40 minutes long, that talk about all kinds of marketing and business theory and like what has made me successful in the past. That was meant to be a replacement for my Twitch subscriptions, so it's just $5 because I don't stream on Twitch. So go check that out, patreon.com/DevinNash. I think it'll be worth your time to Crazy. Look at what's there. I mean, stuff. So that's a long call out section. Thank you guys for bearing with me, and let's get into the team stuff, like what's going on with like Team Liquid and 100 Thieves. Which one should we start with? What's going to be fun? You know, let's start with 100 Thieves, because I think 100 Thieves is a fairly recent brand compared to Team Liquid, and so we're going to see some big differences in their demographics. So the first thing to notice is that, holy moly, a huge percentage of people at 100 Thieves are young as hell. Okay. With 68% of 100 Thieves people being under the age of 24 and 25% being under the age of 29. Holy moly. Can we take out a calculator for a second? 68.12 plus, oh God, okay. 68.12 plus, our calculator has disappeared. It's back. We're good. 25.79. 93.91% of 100 Thieves people are younglings. Good Lord, only 3.9% are 30 to 34. Why? Oh, isn't that interesting? Well, I want to show you a real interesting statistic as to why. It turns, and I think this is a relatively recent development, it turns out that a huge amount of the engagement, if we go quick on this tab, the huge amount of engagement for 100 Thieves is via TikTok. So 100 Thieves has really leaned into TikTok in recent years. Look at their distribution of TikTok engagements versus their distribution on, like, say, YouTube, which only has less than 600,000 engagements versus 5.7 million on TikTok. So huge effort to put a campaign towards TikTok. Likewise, a TikTok campaign on Instagram and a little bit on Twitter. Insanely amount. I can't totally explain why the 100 Thieves brand appeals so much to young people. And I'd love to hear your thoughts on it. Now, likewise, we see a very similar distribution to 100 Thieves in age demographics as we saw in gaming. 93% male, 7% female. So 100 Thieves marketing has managed to convince very young people to be interested in the team, which is good and bad. It's good because young people age up and they get older, and then they spend money. But it's not cool. But it's bad for two reasons. One reason is that young people don't usually currently have money; they got to ask their parents for it. And reason number two is that just because a person gets attached to a brand young, doesn't necessarily mean that they're going to stick with it forever. So I really wonder if this is a good thing for 100 Thieves, that they have such a young audience, and I worry that like such a tiny percentage of people that follow this esports team are older. Now, despite that, their income is actually quite high. So, interestingly enough, well over 70% of the people that follow 100 Thieves, their families make greater than $30,000 a year. That's pretty crazy. So that shows that 100 Thieves, if you know anything about the brand of 100 Thieves, and you look at some of the types of people that follow 100 Thieves, 100 Thieves appeals to sort of a boutique apparel feel and a boutique streetwear feel. So 100 Thieves has successfully built a marketing campaign that
appeals to young people who want to look like street relevant and have the income to spend on that. And they want to like kind of look like they are a sort of in with the cool kids. And that's the 100 Thieves demographic, right? That's like really, really interesting that's the case. Yeah, I just think that's super, super cool. So you can see some of their partnerships like Chipotle. Anything else interesting on 100 Thieves? Well, it's a newer brand, and I think if we compare it to Team Liquid, which I deliberately chose these two, you're gonna start to see some really interesting demographic distribution data. So now, if we take a look at Team Liquid is a historically much younger audience. Okay, why is this popping up? All right. Excuse me. Team Liquid is historically Team 100 Thieves is a much younger audience, whereas Team Liquid is going to be an older audience because Team Liquid has a lot of its roots in OG games. If you are a Team Liquid follower, you might remember that Team Liquid came from a forum that was mainly about StarCraft 1. Okay, some of you listening to this video don't even know what StarCraft is. But I was a diamond random and a master Zerg in StarCraft 2. I love the game, and so Team Liquid was very close to my heart when I was coming up through the ranks in StarCraft. So you're going to see that the young distribution in Team Liquid, and this is probably going to be one of the oldest distributions of demographics in esports. And despite that, only 77% of the people are under the age of 29 versus the 93% that were 100 Thieves. So still a lot of young people, right? But there are quite a bit more older people, with 14 to 9% being over the age of 30 versus only 5% at 100 Thieves. It still surprises me how many young people are following Team Liquid. And it really shows you how young this industry is. And we're going to talk about that in our conclusions section and kind of where that goes. The income distribution of people that follow Team Liquid is a little bit more low income. Not by much, because there's still quite a few people that follow that are higher income, but by a little bit. And that is probably because Team Liquid doesn't use its brand marketing so much towards that boutique apparel feel. You still can buy $100 jerseys, but they like Team Liquid as a whole doesn't really market that way. So really, really interesting that Team Liquid's demographics are so young, yet there's quite a bit more old people, and you can see their kind of OG roots there. They can also see a lot of really interesting distribution with so over here, Team Liquid has about 29% of their followers in the United States. And then the next up is Indonesia at 8%, quite a bit, right? India and Brazil versus 100 Thieves. If you look at their demographic data, you're going to see 67% of them are United States and UK. So Team Liquid with the kind of OG roots has kind of been everywhere and marketed to a lot of different audiences. They have a very strong Brazilian following, very strong Indonesian following. But 100 Thieves, being a relatively new brand coming up in the last sort of 3 to 4 years, is almost exclusively Theater 1, United States, United Kingdom, Canada. And that is why you also see that higher income distribution on 100 Thieves. Pretty interesting, right? So the people that follow 100 Thieves are super young and pretty wealthy American kids. And the people that follow Team Liquid are also young, but a little bit less American, more distributed across the entire world. And another big part of this is that Team Liquid is a dual organization, right? For the longest time, it was run by two co-founders, one who was focused on Europe and one who was focused on America. So you can see that that has resulted in a distribution that is much more sort of worldwide than a company like 100 Thieves. Really interesting that like these two esports teams are so different in their distribution of people. And it's one of the reasons why a platform like this is so cool, is it can sort of show how that distribution is so different. And this is information that I'm not even sure that like these esports teams themselves are aware of unless they sign up for a platform like this. To my knowledge, this is probably the only platform that can do this. Cool. So let's reach some conclusions. And you know, this video has probably been going for like 40 minutes already, 30 minutes, right? We can't hit every esports team. We can't hit every demographic. There's just so much to talk about. But hopefully I've given you a pretty good distribution. And now we're going to kind of go over conclusions of like where gaming is at. And these are not just informed by this data, but also by a lot of data that we have at our agency, by other data that's on Geek, and by other data that I just know because I do this kind of stuff for a living, right? So let's read some conclusions about like where the kind of esports and gaming industry is sort of at. Well, number one, it's still really young, right? Young people, young industry, despite the fact that like League of Legends is like, isn't League of Legends above a decade old now? Or maybe close to it?
maybe more than that. You got CS:GO at like, man, CS:GO is like 8 million years old. All these games are like pretty old, and despite that, they are maintaining these young audiences. And I think that is an important note for people that are interested in this, because I do think that gamers age out of these activities. So I think that esports and gaming relies on people, the sort of continual influx of young people to survive. And that once you kind of hit that 30 to 35 range, you're like, man, I got a job. I don't have that much time to play games. Maybe I got a wife. Estou a ver que isto está a correr bem. The Last of Us. Boa noite, Vita. Está a correr muito, muito bem. Com licença, como é que se sai do... Joga a história principal do extras. Sair para o ambiente de trabalho. Como é que estás, Vita? Conta-me a tua vida toda. Isto hoje é uma seca do caralho, isto não se vai passar nada, é melhor irem-se embora. É melhor eu ir-me embora também. Last of Us stuck on building.
left op viso legenda função comando graf memória de vídeo VRAM utilização de VRAM 98 percentagem 10.013 de Eu acho que está muito... ambientes alto ajusta qualidade de texturas de ultra alto gráficos qualidade de texturas de objetos dinâmicos alto ajusta a qualidade das texturas das personagens ultra qualidade de ultra Isto não baixa. alto qualidade das texturas qualidade das alto qualidade das texturas das personagens alto ajusta a qualidade de textura médio alto ultra alto qualidade das texturas alto velocidade de renderização das texturas 1,25x F maiúsculo aplicar alterações 1,5x Que diferença! filtro das texturas anisotrópico 8x qualidade da amostragem das médio alto ultra alto qualidade da amostragem resolução de qualidade das sombras 1/4 da resolução metade da resolução das sombras direcionais alto resolução Isto é de mamar. alto distância da resolução das sombras direcionais alto ajusta a médio baixo alto ultra F maiúsculo alto médio distância das sombras direcionais alto ajusta a distância máxima que as sombras dinâmicas produzidas por fontes de luz direcional como o sol e a iluminação com base na imagem desligado ligado resolução precisa de qualidade de referência clarão na lente distância de render qualidade da amostragem das texturas distância de renderização alto ajusta a predefinição de gráfico memória de vídeo Ainda assim isto deve ser muito alto. de VRAM 94 vais sair com alterações por aplicar queres aplicar sim gráficos controlos leito ativar Acham que isto é annoying? ativar precisa ativar acessibilidade de combate desligado ativar acessibilidade de combate desligado acessibilidade de combate leitor da ecrã Ganda filme Grain. Ainda me lembro quando vi o filme Grain pela primeira vez em jogos e achei mesmo fixe. Foi no Mass Effect. Damn. A internet diz-me também para sair do... para sair da Steam, mas eu não sei como é que se faz isso. Oi, está-me a dizer literalmente para ir ao gestor de tarefas. Open Task Manager. Mas não deve funcionar.
Seja como for, eu vou experimentar essa manhosice. Talvez volte. Obrigado pela companhia. Vocês são muito fixe. Mas foda-se.